Está no ar a segunda temporada do Inside Mobcast com Edgar Ueda, fundador da NextMob e escritor best-seller. Nesta temporada, descubra o que poucos sabem sobre os grandes negócios imobiliários. Bem-vindos à segunda temporada do Inside Mobcast, o seu podcast do mercado imobiliário. E nessa temporada, descubro o que poucos sabem sobre os grandes negócios imobiliários. Eu me chamo Nachelle Machado, sou empreendedora, especialista em posicionamento e gestão de marca. E hoje eu tô aqui como host desse podcast incrível que é o Inside Mob, cujo seu fundador é o Edgar Ueda, a pessoa dessa temporada, né? Ele que é palestrante, escritor, empreendedor, empresário e tudo mais que vocês possam imaginar. Muitas coisas, aí, né, muitas Nath? coisas, né? E eu quero saber, Edgar, que história é essa de projeto que pessoas do Brasil inteiro vão poder participar? Que legal, né? Sabe que eu sou um cara inquieto, inconformado, e aí o Quase tempo sua todo profissão, é isso, né? quase minha profissão, né? E às vezes as pessoas assim acham que tem que ficar fazendo coisas diferentes. Eu aprendi a fazer coisas diferentes fazendo a mesma coisa. Fazer jeitos diferentes, melhorando métodos, trazendo inovação. Então, eu estou no mercado imobiliário há 13 anos e meio. Inclusive, quebrei dentro do mercado imobiliário e fiquei dentro. Inclusive, eu tinha alguns amigos que falaram, tá, Edgar, o que você vai fazer agora, né? Eu falei, eu não entendi a pergunta, né? Eu vou continuar. Eu vou continuar. Não, mas não quebrou, não deu errado. Eu falei, não, é apenas uma fase. É uma ruptura que todo mundo tem, né? Então, eu escolhi mercado imobiliário para empreender. Claro que eu vim do varejo, já trabalhei em outros setores, mas eu escolhi criar meu império, fazer minha riqueza, construir meu legado dentro do mercado imobiliário, e aqui estou há 13 anos e meio, quase 14 anos, que completo esse ano. Então, esse ano de 2024, porque um podcast fica temporal, né? E quando a gente... e o ano passado, aliás, vamos começar desde o começo, eu tive uma parada estratégica. Final de 2018, eu desfiz uma sociedade de 9 anos. Então, eu fui sócio de um casamento, né? De um grande player, um parceiro, um cara que eu admiro muito e aprendi muito com ele. E deu muito certo por 9 anos, né? Tudo na vida talvez tenha começo, meio e fim, né? A gente nasce, um dia a gente sai desse São planeta, os ciclos da né? vida, né? São os ciclos da vida e a gente cumpriu o nosso ciclo de 9 anos. Foi final exatamente em dezembro de 2018. Nossa, que nós finalizamos esse ciclo de 9 anos. E aí eu, por questões estratégicas, queria refletir, fazer um novo planejamento da minha vida e unir a fome com a vontade de comer. Eu queria escrever um livro, na época era só escrever um livro. Já tem 5 lançados, né? só para Já até tem agora, né? 5 Até agora, livros, maio né? de 2024. Maio de 2024, aliás, já escrevi meu 6º, que está pronto, escrevendo meu 7º. E aí, Nath, eu falei, vou tirar um ano sabático para pensar no meu interior, né? Me Replanejar conectar, sua rota, né? replanejar minha rota. E aí fui escrever um livro, porque também como eu sou inquieto, não dava para não fazer nada, né? O não fazer nada ia me levar a um conflito ainda maior. E eu acabei escrevendo o livro, tal. E um pouco antes de lançar, né, nesse período, eu acabei fazendo algumas palestras, porque por estratégia também para alavancar meu livro. Algumas, no caso, chegou a 80 no ano, né? No ano, Algumas Hoje já passou palestras. mais de 200 e poucas palestras aí em grandes eventos, nos maiores eventos, dividindo palco com Thiago Nigro, com Leila Navarro, Augusto Cury, professor Gretz, né? Grandes players aí que né, graças a Deus aí, já participei de evento com Luísa Trajano, com Luciano Huck, né, palestrando para estádio de 5.000 pessoas, né, então, graças a Deus a jornada foi incrível. Mas, voltando nesse item do livro, o que era para ser um ano sabático virou 2 anos e meio, né? Então, fui dedicando mais ali comigo mesmo, estudando espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e profissional. Foi uma época que focou só nisso. Foquei só nisso, né? Então, inclusive, gravamos um podcast falando disso, tá? Então, passei essa jornada me redescobrindo, replanejando, reconectando, reavaliando. Acho que foi o período do
né? Muito O bom. período do Rê. Importantíssimo. E isso foi muito importante para mim, porque chegou um determinado momento, que foi em janeiro de 2021, eu falei, opa, agora eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso voltar às minhas origens, e esse fazer alguma coisa, mercado imobiliário, mas eu queria trazer alguma coisa que estivesse conectado com o meu propósito, que era ajudar pessoas, transferir know-how, democratizar, qualificar mercado, Facilitar a transformação, né? facilitar a transformação. Inclusive, nós fizemos uma campanha, né, o facilitador, né, dessa transformação. E aí, eu já tinha um projeto que eu tinha começado com o meu ex-sócio, que era licenciar a nossa marca, a nossa metodologia, mas na época a gente queria internacionalizar, não era nada Brasil. A gente queria entrar nos Estados Unidos e na Europa, porque a nossa metodologia não está lá. As pessoas não fazem lançamento como nós fazemos e não concebem. Não. Tanto é que eu já tive várias reuniões com incorporadores em Portugal e várias reuniões com investidores europeus, né, na Espanha, franceses, e também já com vários players que estão muito bem posicionados nos Estados Unidos para levar a nossa metodologia lá de lançamento de vendas de alta performance, né? Mas também não foi o momento, etc. Então, eu trouxe aquilo que eu já tinha criado a minha licenciadora em 2017. Então, eu sou o primeiro a ter uma licenciadora do mercado imobiliário dos grandes negócios. Eu fui o pioneiro nisso, né? Até então, ninguém envelopou isso, ninguém conseguiu criar manuais, transferir e criar isso com escala. Para criar uma licenciadora não é só falar que é uma licenciadora. Não é só falar, é manuais. Nós passamos 1 ano e meio registrando todos os nossos passos, criando dossiê, né? Criando, estruturando melhores os métodos, como empresa especializada em fazer isso, tá? Então, nós somos os pioneiros a fazer isso. Hoje, né, tem algumas pessoas, né, navegando, também mas fazendo, entre partes, né, entregando parte do que nós entregamos na totalidade, né? E aí, e fizemos o primeiro MVP. Eu gosto muito de fazer MVP, né? Para quem não sabe, startups, os startupeiros usam muito isso, que é um protótipo, que é um test drive. Mínimo produto viável. Mínimo produto viável. E por que isso é importante? Porque nós fazemos isso no lançamento, nós fazemos isso na concepção. Você não pode dar um all-in. Você não pode chegar lá e apostar todas as suas fichas. Tem que botar o pezinho na água, né? Você tem que botar o pezinho na água, sentir, né? Temperatura, se achar seu time, tal. Então, tudo que eu faço hoje, eu faço isso. Legal. E nós vamos falar da gamificação e eu estou trazendo esse contexto que é muito importante, né? E aí, em um podcast eu vou falar mais profundamente da licenciadora e como você pode ser meu licenciado. Esse é o último ano, 2024 é o último ano de se tornar licenciado. Quem começou comigo em 2021 tinha 5 anos de estar ao meu lado, usufruindo de toda a tecnologia, de toda a universidade, de todos os profissionais. E esse ano, 2024, são 3 anos. E aí não tem mais. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. E você me conhece, eu sou pragmático, categórico. No meu começo, fim, né? E é isso. E aí, o ano passado, eu fiz o meu MVP na gamificação. Eu fiz o meu MVP na gamificação e foi incrível. A gente teve mais de 300 pessoas que entraram para participar. Foi para do lançamento de um projeto específico? Não, foi lançamento da gamificação, mas que a gente trabalhou ali com alguns players, né? Então, não tinha todos os recursos e tecnologias. Era um MVP, né? Você estava sentindo. Estava sentindo. Mas captamos vários negócios, movimentamos aí mais de 15 bilhões, movimentamos, né? Em quanto tempo de gamificação? 3 meses. Nossa. 3 meses de gamificação. E ali a gente entendeu que a gente precisava ajustar alguns pontos, né? Entrou vários outros projetos e a gente foi trabalhando. Então, por exemplo, a gente acrescentou na gamificação hoje, que não tinha no nosso MVP, uma mini universidade corporativa. Então, hoje a Nexmob tem a maior universidade corporativa do mercado imobiliário. A gente tem uma empresa que, inclusive, vende isso no mercado, no varejo,
E eles têm 200 e poucas horas de conteúdo, a gente tem mais de 600. Esse ano vamos passar de mais de 700 e até no final da nossa gamificação, mais de 1.000 horas Tem as de imersões conteúdo. na íntegra também, Tem né? as Que imersões na são íntegra, tem os valiosíssimas. eventos na íntegra, tem muitos especialistas, não é só conteúdo meu, é conteúdo de grandes especialistas que estão lá, né? Então, esse foi a grande novidade, a universidade corporativa. A outra foi a tecnologia. Então, antes era ainda muito artesão, ele pegava uma planilha que era um checklist para preencher um checklist de captação de área ou de captação de lançamento e enviava para um outro licenciado que era gestor de uma região. Hoje ele faz tudo isso automatizado, No aplicativo? tudo isso numa tecnologia que é um site ou aplicativo, legal. né? Então, ele sobe lá, já cai para a nossa equipe de engenharia e de projetos, e ele já faz todo o estudo de viabilidade. Nossa, E bom demais. dentro desse estudo de viabilidade, a gente vai falar muito mais no podcast que nós temos de captação de áreas, nós criamos muita tecnologia própria que nós temos. Inclusive, eu fiz o estudo de uma grande imobiliária, uma grande rede de imobiliária, grande rede. E o maior fundo, um dos maiores fundos imobiliários do Brasil, eles tinham 17 ou 18 perguntas para uma captação de um negócio. Nós estamos com 56, esse ano vai passar de mais de 70, para entender se o negócio, como tomada de decisão primária, vale a pena seguir ou não. Ele passa Por isso que de mais... a Nexmob tem essa expertise, né? Tem essa expertise. E quase não erra mais, e não erra mais em negócios. Quase assim. assim. Pelo menos de lá mais. para cá não teve erro, né? Sim. Não falar que nós não vamos errar no futuro, que seria Erros muita diferentes, audácia, novos né? erros, né? Novos erros, etc. Então, e olha que interessante, a nossa tecnologia que nós criamos, a nossa ferramenta, para cada pergunta tem um rate. E esse rate, ele vai dando um score. E esse score faz a gente tomar decisões diferentes. Então, por exemplo, tem grandes construtoras incorporadoras que levam 6, 8 meses para avaliar um negócio, uma área. A gente consegue avaliar em 15 dias. Nossa, bom demais. Né? Já com o estudo de viabilidade. Em uma semana eu consigo falar o gol no gol para aquela área. E eu tenho score que fala, sai fora, que é um péssimo negócio, dá para seguir, mas com cuidado, de outro jeito, né? Ele não é o melhor negócio do mundo, mas também não é o pior. Dá para faturar bem ali. Dá para faturar bem. Saudável, E né? esse daqui é um creme de la creme. Esse daqui é uma carne de wagyu. Vem pra cá logo. Vem pra cá logo. Pegue logo isso aqui, não deixe cair na mão de ninguém. Então, só nós temos essa tecnologia hoje, né? Pessoal, até eu quero colocar aqui um aditivo para não parecer arrogância e prepotência quando eu falo que nós fomos o pioneiro, que só nós temos. Agora, eu também não posso ser, como que fala, deixar de falar o que nós fizemos pro mercado. Sim, né? Se fomos nós, nós temos que falar, né? Tem gente que também é aquele lá, coitadinho, não, tá tudo bem, não. Tem que falar. As pessoas têm que falar. Cara, o meu livro, por exemplo, eu tenho um livro, Nath, e você fez a capa dele, fez a foto da orelha da capa ali. O Edgar, há anos, né? Que é O Poder de Dar a Volta por Cima. O Kintsugi tem vários títulos. Tem vários escritores. Tem o Kintsugi de um espanhol que escreveu, tem um kintsugi de um japonês que escreveu, tem um kintsugi que eu acho que é francês ou tal, tem um kintsugi americano. Nossa. O meu foi o que mais vendeu na história. Então, assim, e quando eu lancei, olha que interessante, quando eu lancei, depois os outros vieram, e só vieram porque o meu virou um best-seller. Então, agora eu não vou falar isso, eu vou falar. E desculpa aí os invejosos, os caras que tem dor de cotovelo, não sei o quê. Tá, mas eu não saio gritando isso. Eu não saio colocando na minha testa isso. Mas é um feito que você fez, você tem mérito, né? É um feito que eu tenho que falar. Então, pessoal, a gente precisa se posicionar, né? Quando você, de fato, tem a patente daquela posição. E quando a gente não fala, a gente, além de estar perdendo um espaço que é nosso, né? A gente tá alimentando no outro essa mesquinharia de tipo... Ai, ter inveja ou, né, achar que ai, não vou falar e tal. Cara,
quando a gente fala do que a gente é bom, quem se ofende, é porque a gente tá denunciando que essa pessoa não quer passar pelo processo para fazer a mesma coisa. Né? Exato. Tem um monte de gente que fica falando mal do Pablo Marçal. Cara, o cara já se tornou uma lenda. Você pode não gostar do conteúdo dele. Você pode não compactuar com tudo que ele fala. Você pode não gostar da figura dele. Mas você tem que admirar o feito dele. Pronto, simples assim. E se você tem problema com isso, cara, vai fazer terapia, que você é um doente. O problema é você. Ele tá lá bem feliz. Cara, ele tá bem lá, incrível, super rico, multimilionário. E um cara muito dele. Deus no coração. O que ele fez para Rio Grande do Sul, o Estado não fez. Então, assim, cara, vamos parar com isso daí. Cara, você pode não gostar. Admirar o outro, Você né? pode não gostar do Steve Jobs, mas tem que admirar o efeito dele. Você pode não ter gostado do Silvio Santos, mas tem que admirar o efeito dele. Você pode não gostar do Jorge Paulo Lema, mas tem que admirar. Então, assim, a gente tem que aprender a admirar a grandeza do outro. Exatamente, porque a gente é acostumado a só julgar, só criticar, só falar do que a pessoa deveria ter feito que ela não fez, sendo que a gente tá lá atrás do computador, né? Pensando, falando e não fazendo muita coisa, Mas você sabe que uma pessoa que só critica, ou que critica, ou que inveja, ou que se sente mal, imagina só, né? vamos colocar para reflexão. Qual que é o trauma que essa pessoa precisa resolver quando ele vê uma pessoa recebendo uma glória, ganhando dinheiro, subindo no pódio e ele se incomoda com isso? Qual que é o trauma que você ou alguém que sente uma dor... Você não aprendeu a receber, não aprendeu a merecer, cresceu num lugar de escassez. A maioria dessas pessoas fizeram isso. Você mesmo, né? O próprio Pablo também. Quanta coisa essas pessoas já não passaram para estar onde elas estão. Então, os nossos erros, eles acabam gerando o contraste necessário pra gente ter aquele aprendizado para se tornar uma grande pessoa, né? Um grande ser humano. E você não vê essas pessoas julgando, criticando, reclamando, invejando. Não existe. Não vê. Até porque, mais uma vez, você pode não gostar, não compactuar, guarda pra você, é seu, né? Só não faça, igual. Eu tenho um vídeo que eu coloquei, eu indico que vocês entre lá no meu Instagram, Edgar Ueda Oficial, vá no Reels, no feed, tem uma mulher, uma terapeuta, eu não lembro o nome dela agora. Que mensagem incrível que ela deixou. E teve mais de 50 mil visualizações. Foi um dos Reels que eu mais tive visualizações. E ela fala assim, que quando você se incomoda com o outro e que dói em você algo quando você vê, ouve, enxerga do outro, esse é um problema 100% seu. E que você tem que procurar uma solução. Porque se aquilo machuca em mim... O que eu tenho que olhar dentro de mim para curar uma ferida que é minha? Não é do outro. É sua responsabilidade. É pode minha não ser do sua outro. culpa, mas porque se incomoda, exatamente, o que eu tenho que resolver? Né? Eu tenho que parar de terceirizar isso e de incomodar com o outro, né? Exato. Parem de se incomodar com o sucesso alheio, cara. Né? Então é isso, né? Tem muita gente, né? E outra coisa, vai ocupar o seu lugar. Isso. Né? Para de querer ocupar o lugar que é do outro. Exato, gente. Nós somos únicos. A gente veio com uma mensagem para entregar para o mundo. E a sua não é a do Edgar, não é a da Nath. Não é da Nath, não é do Pablo. Não é a sua, É a sua, cara, né? Então é isso. Isso é fundamental. Um adendo, só um adendo. Um parênteses aqui. E todos os nossos podcasts técnicos têm esses adendos, né? Então, olha que interessante. A gamificação, ela vai te dar a oportunidade de aprender os grandes negócios. Olha que interessante. Aprender tudo sobre incorporação. Você vai ficar 1 ano nessa gamificação. Então, aprende e vai executar. Aprende e vai executar. Aprende e vai executar. E por que isso? E nós testamos no nosso MVP. O aprendizado te dá o despertar. Te dá a informação que não tinha. Te dá o saber que não conhecia, mas que não te dá o resultado ainda. Na gamificação, ele vai te dar a oportunidade de testar, experienciar, vivenciar e colocar em prática seus aprendizados. Debaixo da tua asa, né? Debaixo, né? Tem um vídeo que colocou assim, cara, você precisa ter um mentor, você precisa ter um maestro, você precisa alguém conduzindo ali aquele movimento. E eu, por 1 ano, que é diferente da licença, que vai ter 3 anos, eu, por 1 ano,
eu vou conduzir. Então, você quer uma degustação? Vai para gamificação. Você já tem a decisão que você quer estar comigo? Vai para licença. Exato. Né? Edgar, a gamificação, então, ela vai durar 1 ano. E aí vai ter um grupo de pessoas que você vai selecionar, que em algum momento vai se inscrever Ele para vai participar. se inscrever, tá? Ele vai ter Tem uma algum taxa. custo? Vai tem ter uma um taxa. custo. E por que que tem? Na primeira gamificação no test drive que eu fiz no MVP, eu não cobrei nada. Foi zero. As pessoas não valorizam, né? E não teve comprometimento, porque não tem o skin the game envolvido. E assim, aprenda, leia o livro do Sun Tzu, A Arte da Guerra. Se você não queimar suas pontes, se você não queimar o seu barquinho, se você não empurrar a sua vaquinha leiteira, que você se alimenta dela, provavelmente, mas muito provavelmente você não vai construir a riqueza, a grandeza. Porque o que que acontece? Você sempre vai se subsidiar, se sustentar daquela fragilidade que é subconsciente. Cara, qual que é meu comprometimento? Eu não tenho nada a perder, porque não coloquei nada, né? Então, quando você coloca a sua pele em jogo, quando você investe, você vai querer se comprometer. Você toma a decisão de fato, né? Eu vou dar um exemplo. Eu, quando muito jovem, depois quando eu voltei pro Japão, eu fui morar de favor na casa de um amigo meu, que é um grande amigo meu até hoje. Eu saí da casa do meu irmão, porque eu já queria ter uma independência, porque eu estava muito confortável na casa do meu irmão, tinha quebrado por mais uma vez, eu tinha uma chácara que eu tive que dar a chácara pro meu irmão para pagar a dívida, não o que ele pediu, mas que eu queria resolver, né? Sim. E você me conhece, eu sou resolvedor. Você não gosta de dever nada não pra gosto ninguém. de ver nada para ninguém, eu gosto. Cara, vou sair dali para ter paz de espírito, tranquilidade mental. E aí o que eu fui fazer? Como eu também queria ter uma ruptura, eu falei, cara, eu preciso... E aí o meu amigo chamou, falou assim, cara, dorme aqui. E eu fui dormir, era um apartamento Japão, pequeno, né? no Japão. E eu fui dormir na sala, numa kitnet, no tatame. Tá? Tinha o meu colchãozinho lá, tal, etc. Beleza. E fiquei por 3 meses ali morando de favor, e não ajudando pagando aluguel, nem pagando comida. Olha Né? só. E depois eu tenho uma história incrível que eu quero contar no futuro, se você me lembrar que as coisas voltam para os dois lados, né? Então também voltou para ele. Tive oportunidade de retribuir. Ai, que Já vou falar. Ele tinha uma amiga minha voltando para o Brasil que trabalhava comigo na rede de supermercado onde eu era diretor. Lá no Japão, a rede, lá no né? Japão. Eu virei diretor de marketing depois. E ela trabalhava abaixo de mim, ela era minha assistente de marketing, né? Chamava Elissa. E aí, ela tinha um carro que ela precisou desfazer porque ela estava voltando para o Brasil de forma definitiva. E aí, ela estava oferecendo e eu divulguei para os meus amigos. Meus amigos falou, eu quero um dos meus amigos, esse amigo que me cedeu a casa por um período. Depois eu paguei, né? Ele foi... somando tudo ali, chegou depois, eu trabalhei numa fábrica, na Toyota, e aí eu peguei, fui lá e quando eu saí, eu quitei. Legal. Né? Saí sem dever R$1 para ele, Boa. quitei para ele. Então já, entre aspas... Também já saiu em paz, né? Já saí em paz, eu tinha resolvido. Mas eu tinha algo maior do que simplesmente pagar. Sim, porque o que ele fez eu não foi... precisava retribuir, né? Principalmente no momento de fragilidade que eu estava. E aí, olha que interessante, ele falou assim, cara, mas ela só pode vender à vista, eu não tenho... você consegue negociar para ver se ela aceita parcelar? E como ela não conhecia ele, eu falei, Elissa, quanto que você quer no carro? Ela falou X, que eu nem lembro na época. Eu paguei à vista o carro e falei, você me paga quando você puder. Massa, E ele foi me pagando, me pagou 100%, mas do jeito dele. Foi do jeitinho que ele podia. Nossa, né? Muito bom. Então, é importante a gente, isso é honrar. É honrar. E poucas pessoas têm isso. Poucas pessoas têm essa pessoas gratidão, têm assim, né? lealdade, tá? Tem nada a ver hoje. com fidelidade, lealdade. Seja leal às pessoas que estenderam a mão. Exatamente. Tá? Segundo, honrar as pessoas que te tirou de algum lugar, que te ensinou algo ou contribuiu para sua evolução. De qualquer forma. Terceiro, reciprocidade. Recebeu, devolva. Se não vai devolver para aquela pessoa que talvez não precise, devolva para outra. Passe para frente. Isso aí. Passe para frente. Porque isso
vai determinar o que você vai receber ou quão iluminado você vai ser em um determinado momento da E sua sem vida. condicionar, né? Isso é incondicional. Sem É pelo condicionar. ato de serviço e não pelo ato da colheita. A gente já falou sobre no podcast também. Tem uma das coisas que eu aprendi, não é minha, a gente acaba pegando de várias pessoas. Nunca esqueça das pessoas que te colocaram em tempos difíceis. Nunca esqueçam das pessoas que te tiraram você dos tempos difíceis. E nunca esqueçam das pessoas que te viram em tempos difíceis e não fizeram nada. Nossa, bom demais. Então, essa eu nunca tinha assim, ouvido. cara, você tem que saber com as pessoas que de fato estão do seu lado. E não estou falando emprestar dinheiro, dar dinheiro exatamente. Porque às vezes uma palavra, um direcionamento É o vale muito mais acolhimento, né? do que dinheiro, né? Uhum. Então, na Voltando pra gamificação, gamificação. você vai ter um cara como eu ao seu lado durante 12 meses. Ele A vai mi- pagar uma taxa, então. Uma taxa, Uhum. né? Que E aí você dividiu em blocos? Ele vai fazer o quê? Ele vai captar? Explica direitinho eu essa parte. vou contar. E aí ele vai ficar 12 meses comigo, vai ter todo o suporte da minha equipe, time de engenharia, planejamento, etc. lá, utilizando toda a tecnologia que nós temos de ponta, Aham. toda a metodologia que nós temos, né? Aham. Por um período ali. Qual que é o diferencial? Que aí eu vou detalhar aqui. Mas, pô, então, Edgar, então não compensa eu contratar seu serviço. Não, porque é diferente. O contratar eu executo. Na gamificação você vai executar. Ah, mas então não compensa eu me tornar licenciado. Não. Licenciado você tem 3 anos e licenciado você ganha muito mais dinheiro que a gamificação. Porque na gamificação você vai ganhar apenas como captador de negócio, porque você vai ser apenas captador de negócios. Esse é o objetivo da gamificação, Esse é o aprender objetivo. a captar captar- negócios. É a primeira fase do Do licenciado. licenciado. E ele aprende também dentro da gamificação a validar, a conceber, ele participa dessas... Não, então, tem coisas que ele não participa. Ah, eu participo, eu vou aprender a ser um incorporador na gamificação, não. Não tem como, Mas né? ele vai aprender a captar um lançamento, a captar um investidor. Legal. Ah, ele quer ser um incorporador? Licença, Uhum. né? E essa gamificação é mais para corretores, engenheiros, Não. arquitetos, não? Eu tenho de tudo. Eu tenho legal. engenheiro, arquitetos, corretores, eu tenho construtores, incorporadores, Qualquer pessoa loteadores. pode Eu captar, tenho né, investidores, Edgar? eu tenho gente, qualquer pessoa, inclusive sem cresce, captação diária. Sim, porque você tá indicando, né? Captação, ele Você não pode vender uma área. Sim. Tá? Mas eu posso ter alguém que tem uma área, uma tia minha tem uma Exatamente. área lá não sei aonde. E aí eu posso trazer essa área para você e eu vou Pode ganhar trazer. como captadora. Aí ele captou um lançamento, mas, pô, Edgar, eu queria aprender lançamento. Não, aí você entra com o captador, eu trago um licenciado meu, inclusive é o benefício do licenciado. Eu tenho vários negócios, Nath, vários negócios que vieram até mim organicamente pelo meu posicionamento, autoridade, exposição, visibilidade, e que eu coloquei o meu licenciado para fazer. Ah, legal. E que eu estou levando dinheiro que vai dar 10 vezes mais dinheiro do que ele me pagou. Então, eu estou pagando o que ele está ganhando e ele está 5 anos do meu lado. Então, assim, ainda vai reclamar? Não tem o Não que tem reclamar. como, né? Então, e vários. Eu tenho vários, né? Quanto mais tu facilita, mais as pessoas reclamam, porque mais elas acham que tu tem o dever de facilitar, né? Não, é que assim, tem até um vídeo que viralizou, é que assim, e esse é meu erro que eu aprendi também recentemente, é o ter limite de dar. Ter o limite de dar. Porque às vezes você cria um vício inconsciente de fazer pelo outro, de dar o máximo, e aquela pessoa começa a exigir o máximo. Fica sugando você, né? Fica sugando. Por exemplo, na minha licença, eu não tenho a obrigatoriedade de fazer mentoria toda semana. Ah, e tu faz porque tu quer, né? Eu faço porque eu quero acelerar o resultado. No primeiro ano, tu fez toda semana pra acelerar, né? Na verdade, eu comecei fazendo uma vez por mês. Eu comecei fazendo uma imersão por ano. E aí, depois eu passei a fazer 3 imersões por ano. Aí, eu passei a fazer mentorias semanais. Que a mentoria era só comigo. Depois, eu comecei a trazer especialistas de todo o Brasil. Os melhores especialistas. Legal. E aí, depois, por exemplo, você passa uma semana que você não faz, você é cobrado por isso. O cara, ele é tão... Costuma mal. Não, assim, é tão escassez que ele não sabe discernir o que é over-deliver, o que é obrigação. Então, por isso que aqui aprende a ter uma mente diferente.
eu não vou cobrar de você o que não é o combinado de você. Aliás, pelo contrário, eu deveria ser honrar e grato pelo excesso da sua entrega. Sim. Que não estava dentro do escopo do combinado. Sim. Né? Então, mas enfim, e também hoje eu aprendi a não querer, né, ter e aprender a seguir em frente. Posicionar diferente, né? Posicionar botar diferente, limites diferentes limites ali. diferentes, etc. Então, na gamificação, para quem que é a gamificação? Para quem tem dúvida se a licença faz sentido ou não, para quem tem dúvida se contratar uma Neximob faz sentido ou não, para quem tem dúvida se funciona essa metodologia. Se funciona ou não. Ou para quem ainda não tem o dinheiro suficiente, ou para me contratar como um consultor, um sócio, um parceiro, ou para se tornar um licenciado. Então comece devagar no seu jeito, no seu tempo, tá? Que é um investimento super baixo, tá? E aí você vai dando saltos diferentes e vai estar bem preparado também, né? Vai Porque às vezes tu não tá tão preparado, tu vai entrar na licença, tu vai precisar também desse tempo para se preparar, e na gamificação, a pessoa não vai só aprender na teoria, né? Ela vai pra prática, volta. Exatamente. E tem um detalhe, né? Além dele ganhar dinheiro, que ele vai poder ganhar sobre o VGV, que tem muitos corretores que só ganham sobre comissão tradicional, vai aprender a ganhar sobre o VGV. Vai ser um caminho sem volta. Caminho sem volta. Exatamente um caminho sem volta. Paladar não retrocede. E aí você também vai aprender a atuar sobre grandes negócios, né? O próprio Albert Einstein fala: quando sua mente abre para uma nova oportunidade, não volta ao seu estado normal. Então, você vai aprender sobre incorporação, sobre captação de área, sobre lançamento, sobre turnaround, sobre reestruturação, sobre validação e concepção, sobre fund, sobre captar, falar sobre fundos, sobre tudo sobre os grandes negócios. Você vai aprender ali, você vai estar ali ouvindo o tempo todo. Você vai estar do lado do Edgar Ueda, você vai estar atuando do lado de uma Neximob, né? Enxergando oportunidades diferentes, tendo um mentor para ensinar e para atuar, para conduzir. E ainda detalhe, tem um extra, né? A gente lá vai ter uma regra que, se você bater uma meta estabelecida lá, eu vou dar 1 milhão de participação em um dos meus empreendimentos. Então, além da comissão que é gerada por ele, né? Então, é mérito dele, ele trouxe o negócio, ele vai ganhar, é mérito dele. Então, nada demais ali. E além do aprendizado, eu vou dar um bônus, um dos prêmios é um bônus de participação, ele vai entrar numa SCP, que é Sociedade de Cota de Participação, né? Em um dos meus empreendimentos, porque vai depender da época, né? Tem alguns empreendimentos, e que depois ele pode vender. Se ele quiser ficar com as unidades, ele fica. Se ele quiser vender tudo e pegar o dinheiro, ele pega. Legal. E e aí eu tenho várias metas lá, né? Por exemplo, tem uma meta que, se ele bater, né? Quem está performando mais vai ter um ranking. Legal. Ele já ganha a minha licença. Eu dou uma licença para ele, tá? Tem uma das metas que eu viro o mentor dele pessoal por 6 meses. Nossa. Pessoal, não é em grupo, não é na gamificação. Tem uma das metas que eu vou dar uma unidade para ele, eu vou dar um patrimônio. Se ele ainda não tem um patrimônio, tá? Patrimônio pronto, não é na planta. Ele ainda... Meu Deus! Não é na planta. Então, por exemplo, aí ele vai ter lá um lote que vale 400 mil, ou 300 mil, ou 200 mil, ou vou dar um apartamento, não sei. Então, sim, vai ter essa... É que na época, né, a gente vai começar agora. Sim. Eu não sei que momento que você está ouvindo esse podcast, pode ser atemporal. Que até já tenha passado, Até já tenha passado, pode ser que eu só faça, e talvez existe uma grande probabilidade, eu ainda não decidi. Como a licença é só esse ano de 2024 que eu vou vender, depois eu não tenho mais. A gamificação, talvez eu faça apenas esse ano 2024,
ou faça 2025 apenas. Mas também não vou ficar fazendo todos os anos. Claro, né? né? Porque entra negócios diferentes na minha vida, entra projetos diferentes como você falou, na minha tem vida. ciclos, né? Eu tenho ciclos Esse ano diferentes. é isso. Esse ano é isso. Depois então, vamos ver. Isso tem uma grande dica e uma reflexão. E não é técnica de escassez aqui, tá? Já tô até te falando para você não achar que é. Não é técnica de escassez e A urgência. gente passou dessa fase. Mas tem coisas que não vai passar 2 vezes na sua vida. Não Posso dá pra perder garantir. o time, é verdade. Na minha vida aconteceu isso. Tem oportunidades que não apareceu 2 vezes. Então, pare de achar que você tem tempo suficiente para tomar a sua decisão. Gente, o tempo passa. Tempo passa, oportunidades passam, muda de produtivo. vida, fica menos produtivo. A gente falou em um podcast, Falamos né? também sobre. Então, mais caro, menos energia, menos tempo. Então, quanto mais rápido você decidir. Isso tá no campo de tomar. Sem contar do know-how, porque independente se for um corretor, por exemplo, né? Se o cara participar de uma gamificação assim, o quanto de know-how ele não vai ter para depois, se ele quiser voltar pro tradicional ali pra vida dele, o quanto que ele não vai entender do mercado imobiliário, porque o que eu percebo é, no mercado tradicional, a gente entende uma parcela muito pequena ali da ponta, né? Que depois, assim, o que tem pra cima, assim, de construtoras, de estruturação de negócio, de como que funciona e tal, não tem acesso. Então, é a oportunidade de você ter acesso, que, inclusive, vai melhorar o seu trabalho no tradicional também, né? Não tem acesso e 99% dos corretores de imóveis, dos arquitetos e dos engenheiros fazem o que o mercado tradicional antigo e, na minha opinião, fadado a ficar para trás, não é o fracasso, é fadado a ficar para trás e obsoleto fazem. Então, vamos, por exemplo, o corretor, ele tira o TTI, ele tira o CRECI dele, o que ele vai fazer? Ele vai captar o imóvel de terceiro ou vender o imóvel na planta, cria uma imobiliária, põe lá os seus imóvelzinhos lá no portal de conteúdo, de vitrine e sai vender. Então, eu fiz isso. Sim. Eu comecei fazendo isso. Até que eu comecei no interior, numa cidade de 105 mil habitantes, que quando eu fui colocar uma placa de vende-se, que na minha época ainda era comum colocar aquela plaquinha vende-se com o telefone, eu contei, tinha 27 placas de 27 imobiliárias diferentes. Como e assim, cara, eu falei assim, né? parecia uma pessoa tatuada com 300 tatuagens. Eu falei assim, não cabe mais, não cabe. Não tem onde colocar. E aí eu não me permiti posicionamento. Fazer o que o efeito manada estava fazendo. Então, quantas pessoas entendem de lançamento pelo método de liquidar o empreendimento em poucos dias? Quantas pessoas sabem fazer validação e concepção para criar um produto irresistível que vai vender em horas? Quantas pessoas sabem incorporar, e a gente vai fazer um podcast, e talvez já tenha feito em um determinado momento quando você ouvir, que faz uma incorporação de ponta a ponta sem tirar R$1 do seu bolso. Quantas pessoas do mercado tradicional sabem fazer isso? E não estou discriminando porque eu saí desse mercado, que é o mercado de escassez, que é o mercado que, assim, vamos pegar um exemplo, faça uma reflexão. Na sua imobiliária, na sua cidade, quantas imobiliárias fazem a mesma coisa? E quantas imobiliárias fazem o que nós estamos falando nesse podcast? Às vezes a imobiliária mal e mal entende daquela unidade ou daquele empreendimento, só que ela não entende por que aquele empreendimento foi criado. Para que público que é aquele empreendimento. Como que ela vai criar a narrativa de venda dela para o cliente, mesmo que ela vai vender de unidade a unidade. Que tem corretor ganhando dinheiro? Tem corretor ganhando dinheiro. Tem corretor não ganhando dinheiro? Tem corretor Tem corretor milionário só fazendo isso. Né? Então, eu acho que tem espaço para isso. Tem imobiliárias bem-sucedidas, né? Precisam ter. E, aliás, eu não vendo, eu preciso ter corretor para vender. Claro. Então, assim, é muito importante. A gente não está discriminando a sua escolha. A gente está falando de um outro tipo de nós negócio. Nós estamos falando, tem um mapa mental diferente, amplie o seu radar de oportunidades, aprenda novos horizontes de coisas diferentes. Porque imagina um captador de um apartamento, de um imóvel comum, se ele usa isso que ele já sabe, ele já sai para a rua todos os dias captar imóveis, só que de repente ele está olhando uma área que passa desapercebido e ali dá um empreendimento de 100 milhões de VGV que ele poderia colocar 2 milhões no bolso Ou alguém dele. fala para ele, eu tenho um terreno aqui. Aí ele fala, não trabalho com terreno. E quando vê, era uma área maravilhosa. E aí ele tá recebendo uma área
de 10 milhões, que ele vai ganhar lá seus 500, 600 mil, onde ele poderia ganhar 2 milhões. Porque ele não sabe ganhar sobre o VGV. Ele não sabe negociar sobre o VGV. Então, aqui, ele vai aprender a captar a área e negociar pelo VGV. Ele vai aprender a negociar também. Ele não vai aprender só a pegar e jogar no seu colo. Ele vai aprender muitas a coisas filtrar, ele vai aprender. entender o checklist, filtrar, entender a vocação da qualificar, área. preencher o checklist, fazer uma pré-negociação, convencer o proprietário da área, mostrar para ele que é melhor ele incorporar do que vender. Que ele, às vezes, ele ganha 1,5, às vezes ele ganha 2 vezes, às vezes ele ganha 3 vezes. Ao invés de ele vender por 10, ele pode colocar 30 milhões no bolso dele. Sim. Então, assim, ele vai mais aprender a longo essas prazo, coisas mas também. muito mais dinheiro, né? Muito mais dinheiro, né? E claro que tudo tem ônus e bônus, mas, mais uma vez, ele já vai ter o ganha-pão dele ali natural. E, pessoal, esses nossos negócios, é muito importante colocar isso, e você me trouxe esse despertar, Nath, que é o seguinte, você não vai ficar multimilionário da noite para o dia aqui. Tem gente que ficou? Teve. Sempre tem as exceções. São exceções, são acaso. Mas eu posso te garantir, a médio e longo prazo, você vai ficar muito mais rico, muito mais multimilionário que 99% do mercado tradicional. Esse é o seu plantar para colher lá na frente. É o que vai garantir o seu futuro, a sua aposentadoria, os seus projetos de longo prazo, né? E aí, por aí e aí vai. no nosso roadmap, e nós vamos entregar um roadmap padrão e você vai desenhar o seu, porque da sua vida é você que cuida, não sou eu, né? Do seu dinheiro é você que cuida, não sou eu, vou te dar o caminho. Você vai fazer seu planejamento, vou te dar um roadmap. Esse roadmap que você vai ter ali na gamificação, na licença, que é muito interessante, que é o seguinte, tem dinheiro a curto prazo, que é o paga-conta, que paga a sua qualidade de vida, seu restaurante ali, o seu aluguel, sua seu gasolina, carro, seu carro, gasolina, sua seu IPTU, viagem, seu IPVA, a escola do seu filho, etc, etc. Certo? Seu seguro, etc. Então, é o curto prazo. E a maioria não tem esse planejamento. A maioria não tem planejamento a curto, a médio e longo prazo. Recebe dinheiro, gasta. Não tem. Comprando um monte de coisa que gasta mais dinheiro e não investe. Já fiz mais de 200 palestras. Eu tenho 5 livros. Eu já impactei milhões de pessoas, tanto na internet como etc. Pessoalmente. Então, assim, e as pessoas vêm e fazem perguntas que já têm a resposta, né? Então, você precisa ter um planejamento a curto prazo. O que te faz sobreviver para que você tenha paz mental para criar o seu império, sua riqueza, o seu legado e deixar uma história diferente e ter um lifestyle diferente. Que aí vai vir no médio prazo. O médio prazo, ele melhora, ele tira você da sobrevivência para passar você a viver uma vida. Você não precisa mais se preocupar com vestir, comer e morar. Não, e também não é investir. Cara, eu por muito tempo, os meus móveis era Casa Bahia. Nada contra Claro! isso, tá? Não? Por muito tempo, a Renner, a CIA, foi a minha loja. Tá tudo bem, né? Era o que dava na época, né? Claro. E é importante a gente ter esse momento não como algo ruim e já querer não precisar comprar numa Renner e querer comprar numa grife. E, porque pessoal, é o seu não tô momento, falando né? mal de quem... Ó, eu vivi Só por tá muito numa fase tempo. diferente, pô. Passei e vivi por muito tempo em ambientes assim. Tá tudo bem, né? Por muito tempo, eu andava com um carrinho simples. Por muito tempo, né? Então, o segundo momento desse planejamento é como que eu saio da sobrevivência, que está na limitação, que está no caos em algum momento, sobrevivência é caos, sobrevivência é escassez, Sim. sobrevivência é limitação, tá? Para ir para o outro ciclo, que é o ciclo do como que agora eu vivo uma vida, ou começo a viver uma vida que eu gostaria de viver. Mas então, abundante, assim, né? eu vou para um restaurante, eu já não começo a tomar decisões pelo preço. Eu paro de olhar do lado direito e olho do lado esquerdo. Tá, vou comer esse prato e pronto. Ah, mas custa R$500 um prato? Custa R$500 o prato e vamos comer, né? Eu Não falo é assim, preocupação eu falo mais, que né? o arroz e o feijão
E o ovo frito é delicioso, mas a lagosta também é. Uhum. E aí, você comer uma lagosta em Balneário Camboriú é gostoso, mas comer em Bali, comer em Dubai, comer no Panamá também é diferente. São experiências diferentes, São né? diferenças diferentes. E vamos parar de balela. Sem dinheiro não tem. Não tem. Não tem, tá? Porra, Edgar, mas é lagosta. Não, é diferente. Uhum. A experiência é diferente. E é por isso, é pra você enriquecer a sua mente, o seu paladar, a sua experiência, porque numa viagem, em qualquer lugar, você vai expandindo, você vai encontrando coisas. Olha o que a gente falou. Você teria ido pra Santiago de Compostela? Você teria ido pro Monte Fuji? Você teria ido pro Legendário? Você teria ido pra Amazônia? Sim. Então, pra gente se enriquecer também, viver, né, se abrir pra essa abundância também é importante, né? É importante. Dinheiro é importante pra não se preocupar com dinheiro. Exatamente. Ponto. E aqui na segunda fase, que é o dinheiro a médio prazo, ele faz você sair desse caos da escassez da sobrevivência e faz a você ter o prazer de algumas coisas que esse dinheiro que foi planejado quando no passado, em um Você determinado tava no caos? futuro, mais curto, né? Então, de repente, quando você faz o seu primeiro milhão, ou de repente, quando você já começa a guardar mais dinheiro e coloca numa aplicação. Você não pra precisa ter- mais tanto pra sobreviver, para né? ter uma Pode investir renda mais. passiva, e dessa renda passiva você vai viajar. Eu conheço 27 países. Aí você vai falar assim, é muito para quem viajou pouco, ou para quem não viajou, mas ainda é pouco, porque eu quero bater 100 países. Uhum. E quando eu bater 100, de repente vou ter outra aspiração. Sim, vai ter né? outras metas. Então, assim, agora, sem esse dinheiro, ou com dinheiro é o seguinte, pô, eu preciso pagar aluguel, vou para Dubai? Não vou. Porque ele não me Como, né? sobra, ele não me permite para ir, Uhum. né? Ele não me permite ir 2 vezes para Dubai, Uhum. né? E aí tem um ponto importante também, que é o seguinte: esse dinheiro de médio e longo prazo, você vai ter que sacrificar algumas coisas no seu presente. Não digo nem em termos financeiros, mas digo em termos de energia mesmo. Por exemplo, eu não tenho tempo para participar dessa gamificação. Tá, então o que você tá fazendo para que lá no médio e no longo prazo você consiga colher, né? Porque as pessoas sempre vão deixando para depois esse plantio pro longo e pro médio prazo. E vão Sim. deixando, quando vê, vai passando, passa rápido. E tá sempre ali nessa sobrevivência, nesse ciclo de conseguir pagar as contas e sobreviver, né? Exatamente, né? E às vezes a pessoa fala, é desnecessário. É muita gente falando balela. É desnecessário você ter, de repente, um Porsche, você ter... Cara, um carro desse nível, eu com Muito seguro, 21 anos, eu já tinha um carro importado, Nath. E a segurança também, né? Segurança. Imagina. Outro item, conforto, Nath. Conforto. Cara, eu já viajei 2.000 quilômetros com carro 1.000. Bora, não é digno, Nath. Vamos parar de falar besteira. Não é digno. Você chega lá com a costa tudo quebrado, com a bunda tudo ferrado. Você chega lá tudo quebrado, que é uma semana para você recuperar. Você anda com um carro foda, você chega inteiro, Nath. Sim, né? Então E a segurança vamos também. parar. Caramba. Exatamente. Você bate um carro 1.000, dependendo da velocidade, acabou. Acabou. Inclusive com a sua vida. Exato. Você bate com um carro que tem airbag, 300 que você Com o tem Volvo uma da vida, que é estrutura- um dos mais seguros do mundo, né? Porra, né, cara? Aí você vai botar Você seu tem filho uma dentro de que estrutura carro? diferente. É, Tem carro que se você apertar fundo, amassa com o dedo. verdade. Porra. Tem carro que você dá uma pancada, não fez nada no carro. Então, a gente tem que parar com essas questões. E a depender do seu nível de empreendedor ou de profissão, a depender com o carro que você chega, muda o respeito que a pessoa vai te dar. Então, assim, Porque querendo ou não, ele fala um pouco do seu resultado, né? fala um Totalmente. pouco do seu resultado. Então, assim, pessoal, tudo isso, né? E aí, por último, o terceiro item é o dinheiro da sua grandeza, da sua aposentadoria, e de repente você conseguir contribuir com diferente. Vamos lá. O criador do Tutti Frutti, ele chegou a doar 100% da sua riqueza, que foi bilhões. Quando ele já estava na idade dele, ele separou lá um dinheirinho que dava para sua sobrevivência, uma residência super simples e doou tudo. É o pra Buffett, isso, gente. o Dinheiro e Buffett- riqueza é pra isso. o Buffett, ele doou 37 bilhões para o Instituto do Gates, né? Verdade. 37 bilhões. É muita Você grana. sabe quantas bocas se alimentam? Eu ia falar. Você sabe Quantas coisas abrigos, novas, né? no Quantas, mundo, né? quantas medicinas são criadas?
Mas a gente falar Quantas ciências são criadas para mudar a humanidade e para salvar a humanidade. O Gates levou dignidade para alguns países abaixo do... Não tinha, por exemplo, de saneamento básico. Ele que acabou com a poliomielite também, né? Sim. Porra, então assim, cara... Precisa de dinheiro, gente, pra isso. Dinheiro. Quando eu aprendi uma coisa também que... Também, né? Vim de um lugar de escassez e tudo mais. E a gente vai lidando com isso durante toda a nossa vida, né? E aí, quando eu aprendi, assim, a ter uma mente um pouco mais abundante, foi quando eu entendi que quando a gente não consegue conceber uma quantidade muito grande de dinheiro na nossa vida, é porque a gente tá pensando só na gente. Porque a gente não precisa de todo aquele dinheiro. Mas todo esse dinheiro não é só pra gente. Ele é pra gente poder transbordar e fazer coisas boas no mundo. Quantas pessoas não tinham dinheiro agora com a situação do Rio Grande do Sul e queriam ter ajudado tanto quanto um Pablo ajudou? Quantas pessoas que conseguiram mandar uma carreta, conseguiram pegar um avião e ir lá, dar seu helicóptero, dar seu barco, foda-se, se estragar. Foda-se, seu jet ski. Sabe? O quanto... Precisa de quê pra isso? Precisa de dinheiro. Quem conseguiu fazer isso? Os grandes empresários. Exatamente. Então, quando a gente pensa só na gente, a gente naturalmente fica limitado, né? E aí o Rio Grande do Sul mostrou pra nação brasileira, principalmente... porque quem já é desenvolvido não precisava ter isso para mostrar, já sabia disso, que os ricos são grandes doadores, e não é de hoje. Se você pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, o que o Rockefeller fez, com universidades, com museu, com dinheiro para ciência, Dale Carnegie, o que ele fez, né, que doou escolas, universidades, né? Então a gente tem que parar. Os grandes influenciadores também, tipo o Neymar, que patrocina um monte de escolinha de futebol para crianças e tudo mais, né? Então, assim, pessoal, quem tá fazendo, não importa. E tem muita gente que fala também, ele tá fazendo para se mostrar, ele tá fazendo para ganhar mais seguidores, ele tá fazendo porque depois ele vai vender um curso. Deixa eu falar, foda-se, e você que não tá fazendo nada, você que é um medíocre, um cara de escassez. Porque assim, se esse cara, ele levou 2 carretas ou 50 carretas, olha o quantas bocas ou quantas fomes esse cara alimentou. E, mas não foi tudo com o dinheiro dele, mas ele conseguiu movimentar 50 por causa carretas da influência. com a influência dele. Exato, tá? Esse é o ponto. Então, assim, a gente tem que bater palma. Eu vou falar para você. Eu já conheci o Pablo, né? A gente quase fez um projeto juntos, né? Há tempos atrás, com reality que eu estava desenvolvendo, né? E fui lá para a plataforma, para o escritório dele, um cara super gentil. É um cara que eu seguia, mas não alimentava. Mas assim, eu passei a admirar como ser humano e como um cara incrível nessa ação do Rio Grande do Sul. Porque não teve como, ele né? não precisava fazer o que ele fez. Ele poderia ter feito, mas numa dimensão menor, né? E tá tudo bem quem fez em dimensões e tá menores. tudo bem. Ainda bem, pelo tá menos tudo bem. fez, a gente faz a nossa parte como pode, né? No Legendário, um dos pastores vivenciou uma coisa muito incrível. Ele falou que estava lá e chegou um cara de bicicleta no meio da chuva, no frio, assim, de shortinho, numa bicicleta super simples e numa sacolinha de supermercado. E aí foi lá e trouxe a sacolinha e quem recebeu a sacolinha tirou e tinha um cobertor. E falou, é o que eu consigo dar. Provavelmente deu o melhor que ele tinha na casa dele. E assim, até emociono com essa ação. Cara, e é esse cobertor que tira uma pessoa do frio naquele momento. Então a gente tem que... E assim, e tem gente, em uma das palestras, acho que teve uma que você me acompanhou, que eu fui dar uma palestra do Desvendando a Caixa Preta para médicos neurocientistas em Florianópolis. E aí teve uma ativista que falou, vocês ricos, os milionários, os bilionários... São um problema pro mundo. Que são um problema pro mundo. Você lembra, né, disso, né? Milionários não são problema pro mundo. E aí ali tinha pessoas muito bem-sucedidas, né? A gente estava no ambiente de médicos. Médicos, tudo, né? E pessoas céticas, alguns céticos, né? E aí eu levantei a mão e perguntei, fiz uma provocação. Eu falei aqui, quantos aqui, não minta, seja honesto para você, que doam uma cesta básica todos os meses? Ninguém levantou. Ninguém levantou a mão. Eu falei, vamos aqui, quantos aqui doam um saco de feijão todos os meses? Ninguém levantou. Quantos aqui
Tem roupas que estão há 5 anos sem usar, 3 anos, há 1 ano sem usar, não vai usar e não tem a capacidade de limpar seu guarda-roupa para doar para um morador de rua. Ninguém levantou a mão. Quantas pessoas aqui ficam 3 horas e meia no celular, porque é uma estatística, 3 horas e meia nas redes sociais, Deve ter aumentado isso e já. tira 1 hora do seu tempo, uma vez por semana, para servir um sopão ou ir no asilo, que os próprios senhores que estão lá foram abandonados pelos seus familiares, para dar mais dignidade, amor, carinho e atenção para esses senhores. Ninguém levantou a mão. Levantou a mão. E aí eu tive a provocação de falar, os hipócritas estão aqui. Que é aqueles que metem o pau, fala mal de todo mundo, mas poucos fazem. Então, assim, existe mais de 13 milhões e meio de brasileiros que vivem abaixo da linha da pobreza. E isso é com menos de R$148 por mês. Um pai e uma mãe dando alimentos para o seu filho, que é farinha e água a vida inteira, certo? Então, 1 quilo de feijão faria uma diferença, 1 quilo. E às vezes deixamos estragar em casa, e não tem a capacidade de, antes de estragar, não é para dar comida estragada, levar para alguém. Para um cachorro que seja, que tá na rua morrendo de fome. Gente, é transbordar. Independente de qual Transbordar, causa você escolha, de que maneira você escolha fazer isso. Tem 33 milhões de animais nas ruas, passando frio e fome, sendo maltratado. Nós temos mais de 3 milhões de animais que morrem todos os anos de acidente, de maus tratos e de fome. Agora, como que não tá isso? Então, se... Não fale, só doe. É alimentar um animal, é dar uma atenção, é dar uma roupa... É olhar no olho, gente. olhar Quantas no pessoas olho, passam na rua, eu não quero nem conversar com você, e finge que não vê. Olha no olho e diz oi. Só isso, sabe? Olha no olho e fala, eu vejo que você é um ser humano, assim como eu, e eu vou te dar oi assim como eu daria para uma pessoa que não tá naquela situação. E quando a gente se permite estar com pessoas do bem, a gente é o tempo todo provocado. Eu sempre falo, e tá dentro dos meus 3 pilares. Ora, você precisa estar motivado. E motivação vem do desdobro, motivo é ação. Eu preciso ter um motivo para me movimentar, para acordar cedo, para continuar com brilho nos olhos, para continuar com energia. Qual o motivo esse? Todo ser humano precisa ter um ativador. Está no meu 2º livro, Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Qual é o seu ativador? É o dinheiro? É a família? É o legado? É o propósito? É o outro? É você? É seu filho? É agora? É depois? Não importa. O segundo é inspiração. Quando eu vejo alguém, um Pablo da vida, ou como outros... Razões para acreditar aquele, que já o Scooby, que é um cara que eu nem segui esse cara, sim. né? E muita gente falando mal do cara, né? Ou, sei lá, né? Enfim... Cara, porra, mas o ato dele, e não importa o que ele fez no passado. E a gente sente quando é de coração, né? E não importa o que ele fez no passado. O que importa é o ato nobre do presente desse ser humano. E como ele tá no presente, né? O que importa é o ato nobre. E esse cara levou um caminhão de outras pessoas, movimentou outras pessoas e inspirou outras pessoas. Sim, ele foi um dos primeiros aí. Depois do Pablo foi ele que veio do Rio de Janeiro e Exatamente, né? Então, o segundo item é inspiração. Se você não tem movimento próprio, se inspire em alguma pessoa, tá? E o terceiro é a provocação. Alguém tem que dar um chacoalhão em você. Alguém tem que dar um tapinha na sua cara. Alguém tem que dar um tapinha na sua bunda e vai falar assim, cara... Alguma situação tem que acontecer. Vai fazer. Vai lá e faça, meu irmão. Para de ser o cara morno. Para de ficar em cima do muro. Para de ficar... assistindo. Criticando. Então, assim, se você não vai doar dinheiro, talvez não tenha, tá tudo bem. Se não você vai doar roupa, tá tudo bem. Se você vai, divulgar, né? Divulga em algum lugar. Tenta conectar. Tente conectar, tente viabilizar. Teve uma Tente dar o seu tempo. Que aconteceu com o pessoal de Triunfo, que é perto de Bento, lá de onde eu sou, né? E tinha um lugar que eles estavam precisando de leite para umas crianças. Enfim, tinha um casalzinho de gêmeos lá que tava sem comer não sei quanto tempo também. E aí precisava. Eu falei com o pessoal que tava fazendo a logística de Bento, que Bento também é um centro que eles estão distribuindo para outras cidades. E na noite anterior eles tinham começado a levar as coisas lá para Triunfo. Só que aí teve aquela treta dos abrigos que estavam estocando, enfim...
E aí eu tava falando com a menina e aí ia chegar lá. Só que na hora, porque daí eu movimentei um grupo de mães em Bento pra conseguir os leites pra levar pra lá. Desbarrancou com chuva de novo e bloqueou as estradas. Aí eu fui lá, mandei mensagem pra galera do Asas Solidárias, que é aqui do lado, né, de Itapema, e eles conseguiram mandar um helicóptero lá. Eu pude ajudar com dinheiro? Não, eu não paguei um leite. Mas eu consegui, assim, eu tirei 10 minutos. Eu tirei 10 minutos do meu tempo pra fazer um texto, né, pra mandar uma mensagem. Eles conseguiram ver, conseguiram levar, resolveu. Não, isso já tem um significado, uma relevância, uma entrega muito positiva, né? Então, e muito nobre. Então, é isso, é sobre isso. É de alguma maneira... Dá pra fazer de qualquer jeito, de alguma maneira contribua. Dá pra fazer, né? É isso aí. De alguma maneira, coloque o seu joelho no chão e faça uma oração para essas pessoas. Você está vibrando. Quando você orar pra você, fala assim, eu peguei o hábito de, quando eu tô orando pra mim, eu falo, Deus, e tudo isso que você tá me dando, dê em dobro pra aquelas pessoas lá que estão precisando. Você pega de hábito daí, sabe? É uma coisa tão simples, né? E às vezes é um dia você não orar pra você. É você não orar pra você, é você orar por alguém. Verdade. Isso já faz uma grande diferença. Então esse podcast que era sobre a gamificação, a gente se estendeu porque o Criador, o Senhor... O Jesus, o legendário número 1, não importa quem você acredite, colocou em nosso coração falar disso. E a gente não tem aqui roteiro. A gente vem aqui com um tópico, né? Um tema. Precisamos falar da gamificação. Precisamos entregar esse recado aqui. Precisamos entregar esse recado. Vem algumas informações que colocam no nosso coração falar isso. Se não fizer sentido para você, tá tudo bem. Se fez sentido, comente aqui nos comentários os aprendizados, os eurecas, os insights, as transformações. E, mais uma vez, a gente começou com esse diálogo do 7, vamos seguir. Pegue esse link, coloca no grupo de WhatsApp, coloca no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, para os seus amigos, porque se houve alguma transformação, aprendizado, alguma dica que serviu para você, provavelmente vai servir para uma outra pessoa e você já começa a criar um comportamento de contribuir. Exato, de contribuir. Porque é um hábito também, né? É um hábito e tá tudo bem não fazer, desde que a gente vá criando essa consciência. E para falar sobre a gamificação também, você vai lançar quando? Quando que as pessoas podem procurar para entrar? Então, eu não sei que momento a pessoa tá vendo, né? Tá vendo, se tá no YouTube ou tá ouvindo esse podcast. Mas em 2024, nós estamos em maio, nós estamos lançando a gamificação agora, nesse momento, né? Este mês, no final do mês agora. E se você já passou, você pode entrar lá no direct do Edgar Ueda Oficial, ou Nexmob, ou nas redes sociais, ou no site, como que eu faço para participar da gamificação. E se você assistiu isso em um outro momento, que não exista mais essa gamificação, aprenda a tomar decisões mais rápidas, né? Porque de repente você não viu e não era o seu time, tá tudo bem. Mas tem gente que ouviu e deixou para tomar a decisão depois, tá? E aí tudo na vida tem aprendizado. Eu fiz o caminho agora do Legendários e eu aprendia pela primeira vez a todo o meu passo. Se eu pisava na água, se o meu pé enchia de água, se eu pisava na lama, se eu pisava na merda que tinha um monte de cocô de cavalo, de vaca, de um monte de coisa. Se eu escorregava. Se eu estava passando frio. Se eu esqueci um item que era para trazer. Se eu trouxe um item a mais que não era para trazer. Se a minha mochila estava pesada. Se eu estava sofrendo mais ou menos. Se eu estava ajudando mais ou menos. Eu estava aprendendo alguma coisa com aquilo. E eu fiz as 72 horas, de quinta a domingo, me observando e observando os outros. Que legal isso. Então, assim, isso para mim foi uma transformação, que eu fiz outras experiências espirituais, outros caminhos de autoconhecimento e desenvolvimento, que não me permitia ter o espírito de observação, a atenção. Porque aí, essa presença plena que a gente comentou, a presença plena. Né? Então, ali eu fui, ali a todo momento, e a todo momento me corrigindo de um pré-julgamento, de um julgamento, de um comportamento que não é meu, que eu queria tirar de mim, de uma mentalidade que era sabotadora, né? Por que eu estou pensando isso?
Por que eu estou alimentando esse pensamento? Por que essa né? sensação passou por aqui? Por que essa sensação? Por que essa coisa ruim? Essa coisa ruim não é de mim. Então, quando a gente passa, quando você está ouvindo esse podcast, a minha dica, escuta 2 ou 3 ou quantas vezes for necessário. E escuta uma delas, observando cada frase, cada recado. Porque eu tenho total certeza que vai servir muitas coisas para você vai aprender muitas outras coisas. Porque você não chegou nesse podcast por acaso, você não está ouvindo essa informação por acaso, e esse recado é para você. Com certeza. E assim, não esquecer que nós não somos os nossos pensamentos, o que passa pela nossa cabeça. Nós somos essa consciência que observa tudo isso de forma plena, né? Exatamente. E é isso, é sobre isso. Fechou? Coração quentinho, vocês também? Então, não esqueçam de comentar os aprendizados aqui embaixo nos comentários. Seguir o Edgar, né? Nas redes Fala agora das suas redes sociais. E entre em contato quem quer fazer negócio. Edgar Ueda Oficial, Neximob, site ou redes sociais. Pode ser lá no Chama lá. direct, né? Pode ser Tudo lá. bem acessível. E é isso. Envie esse vídeo para mais 7 amigos e até o próximo podcast. Beijo Tchau, no tchau. seu coração.